neste evento. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão Especial de Coaching Jurídico, tem a honra de apresentar o webinar Um debate sobre marketing jurídico e a marca pessoal para a advocacia, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade e paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Maria Olívia Machado, presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Boa tarde a todos, uma alegria grande, muito grande mesmo, estar aqui com vocês. Com certeza, a tarde fica mais bacana quando a gente pode contribuir, trazendo temas que são tão importantes para a advocacia. Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, todo o apoio da OAB, com seu time fantástico aí, que está sempre fazendo tudo que é possível e não possível para fazer essas coisas acontecerem. Então, a gente sente aí esse suporte bastante empenhado para gerir tudo isso e fazer para a gente poder levar esses conteúdos para vocês. Também não posso deixar de agradecer a cada um dos palestrantes que estão aqui participando desse evento, que aceitaram de uma forma tão pronta o convite. Então, obrigado, em primeiro lugar, a minha VP, Luísa, que está aqui, que vai conduzir esse debate. Eu vou explicar como que vai funcionar, porque é um evento diferente, né? E aí, primeiro as mulheres, obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente. Ale, Rodrigo, vocês também aí, sempre trazendo tanto conteúdo para a gente poder discutir esses temas que os advogados têm tantas dúvidas. Então, como é que vai funcionar esse evento? A Luísa vai ser a mediadora com a gente, ela que vai fazer essa condução, assim, mais do que brilhante, já falo antes, porque eu tenho certeza disso, e passando as perguntas que a gente costuma perceber que são dúvidas que os advogados têm. O objetivo é agregar aqui para vocês nesse sentido. Então, a Luísa vai conduzir as perguntas para cada um dos palestrantes, de acordo aí com a discricionariedade dela, então, botando a gente aí na linha de fogo. Então, vamos embora. E cada palestrante vai ter 3 minutos para falar sobre esse tema, não mais do que isso. Eu sou uma pessoa que eu falo pelos cotovelos, se passar de 3 minutos aí só, eu vou até às 19 horas falando, então a regra é mais até para mim, com certeza. E o próximo palestrante que quiser falar sobre esse tema, que a priori a Luísa fez a pergunta para um primeiro, levanta a mão, porque enquanto um estiver falando, a gente vai desligar os microfones aí para não ter essa interferência. Então, o objetivo é esse. A gente tem aqui a ideia desse evento, que é agora das 17 até as 19 no máximo, mas se acabar antes está tudo certo também. Então, é um bate-papo, um estilo Roda Viva, uma coisa divertida, para a gente poder aí realmente levar conhecimento. Então, muito obrigada. Assim, eu vou, na hora que a Luísa passar a palavra em primeiro lugar, eu peço para vocês também, para cada um de vocês se apresentarem. Então, vocês já, primeiro se apresentem aí nesse sentido. E vamos que vamos. E obrigada a todos por estarem aqui mais uma vez. Luísa, a palavra é toda sua. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui com todos vocês nessa tarde, conduzindo esse brilhante trabalho, que eu tenho certeza que vai ser realizado aqui por todos os meus colegas. Também, mais uma vez, aí, sigo os passos de Maria Olívia e agradeço a participação de todos os colegas que estão aqui com a gente. E sem maiores delongas, para podermos aproveitar, não é mesmo, toda a sabedoria dos nossos palestrantes, dos nossos debatedores, na verdade, vamos começar. Usando aí uma linha de raciocínio bem básica, eu vou começar por ordem alfabética e vou começar então com o nosso querido amigo e colega da nossa comissão, Alexandre Mota. E Alexandre, gostaria de começar perguntando para você, o que você acha em relação a quais deveriam ser os primeiros posicionamentos de marketing que um escritório de advocacia deveria ter? Porque a gente sabe que quando a gente fala de marketing, acontece, de num primeiro momento,
momento, o colega advogado, ele tem muitos medos, muitas dúvidas, e de fato ele não saber por onde começar. Então, na sua opinião, quais são os primeiros passos? Vamos abrir aqui. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite para a gente falar um pouquinho de marketing. Meu nome é Alexandre Mota, eu sou do Grupo InRise e a gente está aí desde 2002 levando informação para o advogado, né? Levando dos motivos da gente ter a InRise é levar esse tipo de informação para o advogado que precisa. Muitas vezes ele não sabe o que é marketing, né? Como operacionalizar. Então a gente está aqui para ajudar. E já entrando aí, para não tomar os meus 3 minutos aí, já entrando para a gente falar um pouquinho sobre essa imagem inicial, né? Que acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que o mercado, muitas vezes, perde a noção. A gente sempre fala de prospecção, ele fala de vários itens aqui e esquece do principal, por onde a gente começa. E a gente começa criando uma imagem definitiva no mercado, né? E, às vezes, um grande erro do mercado é achar, eu trabalho sozinho, eu trabalho individual aqui, não preciso ter um site, eu não preciso ter uma rede social, eu não preciso levar conteúdo. Precisa, né? Então, o primeiro ponto para a gente pensar, para o advogado pensar em termos de se mostrar ao mercado, é criar uma imagem definitiva. E eu sempre falo, em todas as palestras, todo mundo que me pergunta, de 6 materiais, né? Que eu chamo a blindagem institucional. Né? Qual que é a blindagem institucional de um advogado? É o logotipo, é o site, é o folder impresso, é o folder digital, é a newsletter e são as redes sociais. Você criando esses 6 materiais, criando da maneira correta, você está se blindando institucionalmente para que tudo que você faça, seja uma prospecção, seja uma tarefa, seja, né, um acompanhamento ali de mercado, as pessoas vão te investigar e vão ver exatamente o que você quer que seja visto, tá bom? Então, assim, para não me estender muito, a gente vai dialogar bastante aí, mas a primeira dica que eu dou é isso. Crie a sua imagem dentro do mercado. As pessoas vão te ver, as pessoas precisam te ver da maneira que você quer ser visto no mercado. Esse é o primeiro ponto aí. Peço desculpas aí, Alexandre, muito obrigada pela explanação. Algum colega gostaria de entrar aqui no nosso debate, falar também do seu ponto de vista sobre qual deveria ser aí o primeiro passo dos colegas advogados ao pensarem em marketing? Por favor, Rodrigo. E Rodrigo e depois Ju. Como tem jovens advogados nos acompanhando, é até mais para eles do que para os demais, né? Primeira coisa que você tem que ter em mente é fazer a primeira divisão, que é, você é um advogado empresarial, sindical ou pessoa física? Geralmente, pessoa física e sindical tem mais ou menos o mesmo DNA. Você tem que saber isso já de início. Segundo momento é que optar por uma estratégia de posicionamento genérica não vai te levar em lugar nenhum. Nós estamos aqui calculando 1,2 milhões de advogados, tem Lautex chegando, o mercado está muito complexo, e nós vamos chegar a 2 milhões de advogados, não vai chegar em 6 anos, provavelmente a gente está ali. Então, desde cedo, tente optar por uma área de mercado, uma área do direito, são 38 áreas, depois a gente pode até trabalhar um pouquinho isso, mas vamos optar por uma área do direito e, em seguida, optar por um tipo de segmento. Se você quer fazer advocacia previdenciária, escolha um público, por exemplo, metal mecânico, enfermeiros e assim por diante. Se é empresarial, opte por um segmento onde você possa ser visível. Se genérico não é mais uma solução e nem posicionamento. Era isso aí. Muito obrigada, Rodrigo. Juliana, por favor. Bom, é só para complementar mesmo, porque as respostas são perfeitas já. Mas algo que a gente nunca pode deixar de considerar é exatamente a questão do planejamento estratégico, da gente efetivamente tentar fazer um marketing estratégico. Então, antes de qualquer ação em si, analisar o que nós pretendemos com o marketing. Então, se o Alexandre muito bem falou da marca, antes mesmo de eu pensar nessa ação que o Alexandre falou, eu preciso de saber quem é o meu público, e aí o Rodrigo também já comentou sobre isso, e conhecer muito bem quem é esse público, quem são as personas,
porque o marketing ele tem que ser feito para alguém, ele tem que atingir alguém. Então, até a modulação ou a maneira com que você vai pensar que deve ser a sua marca, isso tem muito a ver com o público que você quer atingir. Então, antes de se lançar ao mercado e falar, agora eu estou fazendo um monte de coisa, é pensar para quem, né? O que você quer com isso e quem que você deseja alcançar. Por favor, Maria Olívia. Eu sou a grande defensora da questão da marca pessoal. Quem acompanha o meu trabalho sabe disso. E eu acho que o posicionamento definitivamente começa por aí. Quando a gente está falando de prestação de serviço, a gente está falando de uma relação de confiança que é muito vinculada à figura da pessoa que presta o serviço, no caso da advocacia, porque o atendimento vai vir ali, né, vai ser procurado o advogado por essa confiança. A base, quando a gente fala de serviço, a base de relacionamento é a confiança. Você não entra numa empresa aérea que presta serviço se você não confia nessa empresa aérea, você não contrata um médico, um cabeleireiro, essas coisas, se você não confia. Então, essa construção da marca pessoal, e a gente vai falar mais sobre isso, eu não vou me adiantar aqui, para manter o mistério, manter vocês aqui, tudo lógico, entendeu? Novela e tal, mas eu vejo como o primeiro pilar aí para essa construção de uma marca diferenciada da advocacia. Excelente. Bom, e para mantermos o mistério, ao mesmo tempo em que também aproveitamos para trazer temas extremamente polêmicos, vamos aproveitar justamente para trazer um tema muito polêmico e para a nossa colega doutora Juliana. Anúncio pago nas redes sociais. Pode, não pode, quando pode e o que o colega advogado deve fazer, doutora Juliana, por favor. Bom, agora eu acho que eu posso me apresentar rapidinho, né? Por favor. Eu sou Juliana Pacheco, eu trabalho na JP Gestão Legal como consultora de gestão legal há 19 anos e também sou responsável pelo Busca Jur, todos convidados a conhecer, e autora do livro Marketing Estratégico para Advogados. Bom, anúncios pagos. A gente tem, primeiro, existe uma grande discussão do que exatamente que a gente está falando, né? A gente tem o impulsionamento, o patrocínio, Google Ads com vídeo, sem vídeo, enfim, só com anúnciozinho de acordo com a expressão que é pesquisada no Google. Existem várias maneiras, entretanto, a minha resposta e a minha opinião, ela independe da maneira. Hoje a gente tem decisões e posicionamentos completamente diferentes em seccionais diferentes. Então, enquanto São Paulo já se demonstrou favorável a alguns tipos de anúncios pagos, Pernambuco, por exemplo, já se mostrou completamente desfavorável. Então, hoje existe um grande mistério em relação a isso, né? Existem lugares que sim, lugares que não, mas a gente sabe que não existem mais barreiras. Não existe o advogado de São Paulo, o advogado, cada vez menos existe isso, né? Com a pandemia, então, acabaram-se as barreiras. E o Conselho Federal até hoje não se pronunciou, tanto é que um dos itens do meu livro, um dos capítulos falava sobre isso, e eu não consegui nenhuma resposta do Conselho Federal. Agora tenho contribuído com os estudos que estão sendo feitos para o novo provimento ou para a reformulação das regras, e a maioria das pessoas, por alguns motivos, entendem que sim, que isso tem que ser liberado e que, ao contrário do que alguns pensam, que isso pode ser ruim para o menor, para o pequeno advogado, para o jovem advogado, que, na verdade, não. Isso, na verdade, vai beneficiar, porque a maneira de se fazer marketing e onde se posicionar e como se posicionar dos grandes escritórios provavelmente não vai ser essa, não vai ser pagando R$300 no Instagram ou R$1.000 no Google Ads. Então, a minha opinião é que sim, eu já sei que a opinião do Ari, que é o responsável pelo grupo de estudos no Conselho Federal,
também é sim, nós conversamos semana passada na Fenalol e já tínhamos conversado antes um pouco sobre isso, é que libera e hoje não está liberado e nem proibido. Existem lugares liberados, existem lugares proibidos, então ainda é uma área de instabilidade e de cuidado. Eu, dependendo de onde eu estivesse, eu não faria. Eu recomendo a não se fazer, mas espero que seja liberado. Perfeito, doutora Juliana, muito obrigada. Doutora Alexandre, gostaria de complementar, por favor? Já que é um tópico polêmico aí, vamos polemizar mais ainda, né? Porque, na verdade, se você pegasse aí, sei lá, 2 anos atrás, a regra era mais ou menos assim. Faça, né? Mas faça moderado, né? Então, existia essa regra não escrita, vamos dizer assim. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a exagerar. Então, hoje, você pode ver nas redes sociais o pessoal fazendo dancinha do marketing, eu não sei o que lá, coisas que não tem nada a ver com a advocacia, né? E o que aconteceu? Isso teve uma reação. É lógico que as pessoas iam começar a bloquear todo mundo em função de 10 que fizeram as coisas erradas, entendeu? Então, assim, eu acho, concordo com a Ju, tem que ser liberado, também acho, mas as pessoas precisam ler código de ética, precisam entender que a advocacia é uma coisa mais séria, não é dancinha, não envolve isso, tá? Então, polemizar um pouquinho mais aqui. E agradecemos imensamente a polêmica. Alexandre, afinal de contas, quando conversávamos sobre a organização do evento, não é mesmo, Maria Olívia? A ideia era realmente muitas cabeças pensantes sobre esse tema que, de fato, não só suscita muita polêmica, mas também muito interesse e muitas dúvidas para que a gente pudesse agregar da melhor maneira possível a todos os nossos queridos colegas. Então, quanto mais polêmica, melhor, no intuito de crescermos juntos e debatermos muito. O doutor Rodrigo levantou a mão, então vamos a mais polêmicas e a mais conhecimento. Eu acho que eu vou ficar na linha do meio, não é? Dos dois. Eu entendo perfeitamente que a necessidade de algumas bancas, alguns advogados, especialmente sozinhos, tem que construir isso, mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado. Primeiro, quem que é teu cliente, né? Acho que é a pergunta mais básica de qualquer plano. Qual é teu cliente, né? Se você é um tributarista, como é que isso vai pegar se você está optando, por exemplo, pelo mercado de saúde, que são médicos? Então, ok, você pode até impulsionar um conteúdo, mas esse conteúdo tem que ser sólido, bem montado, não é? Você não vai se expor de maneira equivocada nisso. Acontece que o fenômeno é exatamente o que o Mota descreveu. Houve um abuso, e sempre tem um abuso, tá? Sempre houve o abuso, sempre haverá o abuso. Mas eu também entendo, é uma visão do Ari Hagian, a própria Juliana já trouxe isso, acho que essa comissão que se formou vai trazer essas novidades, como a parte de impulsionamento, a parte de anúncio pago, mas é aquela história, existem formas e formas de ser feito isso. Se for para parar para pensar, mesmo que seu público-alvo seja empregada doméstica, não significa que isso que você está impulsionando ou está pagando, você precisa ser algo muito popular. Até porque as pessoas, quando vão buscar um advogado, eles estão enxergando outras fundamentações. Você pode fazer algo muito bem feito, com pouco dinheiro, mas sempre usando o bom senso nesse jogo. É isso que eu tinha para dizer. Obrigada, doutor Rodrigo. Abrirei agora para a doutora Juliana e depois para a Maria Olívia, na sequência em que subiram as mãos. Só um minutinho. Por favor, doutora Juliana. Bom, uma coisa é o permitir ou proibir o anúncio pago. Outra coisa é o que vai ser anunciado. Então, a primeira pergunta era em relação a permitir ou proibir o anúncio. O que será anunciado continua tendo que respeitar as regras: descrição, moderação, conteúdo informativo, sem captação direta de clientela. Então, eu tenho um amigo que gosta muito de falar com elegância, né? Ele fala, bom, desde que feito com elegância, que ele quer dizer que não é aquela captação direta, né? Não é o imperativo ali. Então, quando eu falo de eu sou a favor, e realmente, assim como o Bertozzi já falou,
provavelmente vai acontecer a liberação, eu não estou falando de mudar o conteúdo. E tem que ser um conteúdo direcionado, senão você está jogando dinheiro fora. E é marketing feito de maneira completamente errada. Não adianta atirar para tudo quanto é lado. Então, a minha opinião é, sim, libera. Continuam algumas regras anteriores, inclusive em relação ao conteúdo. E quem estiver fora dessas regras, na verdade, a proibição não é do impulsionamento ou do anúncio pago. A proibição é do conteúdo que foi anunciado de maneira paga. Perfeito. Maria Olívia, por favor. Gente, parece que anúncio pago me dá a sensação que é assim, apanágio para todas as dores. Não é. Quando você pensa numa estratégia de marketing, você tem que saber o seguinte: quem você quer afetar, que tipo de mensagem que você quer passar, que tipo de conteúdo que você quer levar, porque senão você pode botar R$5.000 em anúncio pago e justamente arrebentar a tua imagem. E crise de imagem, para você controlar isso no mundo de hoje, essa crise reputacional, é um negócio muito complicado. Então, você tem que saber qual é o tipo de conteúdo que você vai levar, até porque o marketing ele vem mudando muito. A venda direta, que as pessoas falam, compre os meus serviços, você fala assim, com tanta concorrência no mercado, e que hoje o cliente, o consumidor, ele tem a capacidade de ir na internet e buscar as informações que ele precisa, por isso que a exigência aumentou, não é mais um marketing top-down, né, que se tinha antigamente. Você tinha as propagandas de TV, você assistia aquilo e você comprava os poucos produtos que tinham ali. Hoje não. Hoje você entra na internet, você faz essas buscas, você se conecta com os profissionais que você quer, você começa a estabelecer esse relacionamento de confiança para você, de fato, comprar esses produtos. Então, achar que impulsionamento de post vai ser apanágio para todas as dores e vai resolver o problema do advogado, não vai. Você tem que estabelecer esse plano estratégico de marketing, sabendo qual é a tua marca, quem você quer afetar, tudo isso para que essas estratégias funcionem. Senão você está pegando dinheiro e fazendo assim, ó, faz confete e joga para a galera, porque é a mesma coisa que você está fazendo aí em relação às decisões que você está tomando para anunciar no mercado. Obrigada, Maria Olívia. Vamos lá, Rodrigo, por favor. Não, só para a gente colocar a situação num terreno bem prático, olhando para o 94/2000, né, que é o código anterior. Veja só, grandes escritórios compravam, por exemplo, a contracapa da revista Danchan. Então, fica com esse negócio na memória, comprando a contracapa da revista Danchan e um escritório pequenininho anunciando no caderno de serviços, colocando lá, contrate o advogado trabalhista. Coloque esses dois cenários. Aonde que o Tribunal de Ética ia? No pequeno. Não porque é pequeno e porque o grande tem um lobby, é porque o grande fez certo. O que eles colocavam? A logomarca, as áreas de atuação, os seus endereços, a data de fundação, o site acabou. Está errado, está certo, é gasto de dinheiro equivocado ou não? Não. É manutenção de marca dentro do que o 94/2000 permitia. Agora, justamente pelo desconhecimento do próprio Código de Ética, aquele escritório pequeno, então sozinho, colocava frases que davam a entender mercantilização. Ué, então quer dizer que o grande pode, o pequeno não pode? Não é isso. Todos podem. É o jeito de fazer equivocado que acontece. Isso aconteceu, Luísa, muitas e muitas vezes ao longo da história. Né? Muitas vezes por próprio desconhecimento do código, que é uma coisa que, em tese, está ali para todo mundo ler. Né? Mas fiquem todos muito seguros de que, fazendo do jeito certo, você não vai ter problema. Tá bom? É isso. Alexandre, por favor. Deixa eu só complementar aqui o que o Rodrigo está falando, porque, na verdade, eu vejo que o principal erro é esse. Né? A gente foi batendo papo aqui sobre o que as pessoas querem da carreira, quem elas querem atingir, então acho que isso é uma premissa básica aí, o próprio escritório responder aquelas 4 perguntas. O que eu faço, para quem eu faço, como eu faço e geograficamente onde eu faço. Né? Então, para se entender o público-alvo.
Mas vamos partir do princípio que eu entendi isso e agora eu quero fazer a promoção, independente de qual o meio que eu vou usar, tá? Primeiro precisa ler o código de ética, senão você vai errar 100% das vezes, né? Então, esse exemplo que ele deu é simplesmente o cara grande fez da maneira correta, o cara pequeno fez da maneira errada. Por quê? Porque não leu o código de ética. O código de ética é claro, ele fala, você pode colocar o nome, você pode colocar o AB, você pode colocar o endereço, você pode, são as regras do jogo. Não estou falando se está certo, se está errado, se é tendencioso ou não. Estou falando que essas são as regras do jogo. Então, as pessoas errariam menos se parassem para ler e entendessem que a advocacia é mais séria do que um TikTok da vida aí. Bom, pessoal, e aproveitando justamente toda essa questão que começamos sobre pode ou não patrocinar, e terminamos muito falando sobre o que postar, e isso acaba passando muito pela questão do que produzir, qual o tipo de conteúdo a gente deve produzir. E aí surge uma demanda, né, uma questão que a gente escuta muito assim, eu produzo conteúdo de caráter pessoal e às vezes isso gera mais engajamento, mais interação do que o que eu produzo de conteúdo profissional. Então fica sempre aquela dúvida, que tipo de conteúdo eu devo produzir? Como que eu posso me engajar? Como fazer para levar a minha mensagem? O que você acha disso, Maria Olívia? Em primeiro lugar, me apresentar, porque eu comecei e não me apresentei, né? Então, bom, eu sou a Maria Olívia, ótimo, né? Então, meu nome é Maria Olívia Machado, trabalho com coaching, mentoria jurídica aí há 10 anos, tenho a honra de estar à frente aqui da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo, e vamos, porque o tempo é curto. Então, em relação a conteúdo, o que você tem que pensar é o seguinte, hoje a gente precisa dessa humanização. Quando a gente fala, gente, dessa geração de novas oportunidades, e aí eu estou trazendo qualquer tipo de oportunidade, tá? De mercado. Então, você quer um emprego, você quer captar novos clientes, né? Você quer fazer parcerias e tudo. A base da questão está nesse ponto do relacionamento. E nas redes sociais, você tem hoje em dia, claro que nunca a gente pode... Hoje a nossa vida é baseada num hibridismo aí. A gente vive nesse mundo online, offline, o tempo inteiro, que é chamado de on-life, né? E a gente precisa ter esses canais, ser omnichannel aí para esse ponto de conexão com o público das mais diversas formas, esquecer nunca das redes offline também. Então, é criar esse relacionamento. Parte desse relacionamento a gente cria também, claro que dentro de cada rede social, quando você está falando dessas, né, do tipo de conteúdo que você vai gerar, cada rede tem a sua roupagem. Você não costuma ir à praia com vestido de festa, assim como você não vai no casamento de biquíni. Então, você tem que saber qual é o tipo de linguagem que você usa nas redes sociais, de acordo naturalmente com a profissão da advocacia, porque se eu sou do marketing, eu vou me portar de uma forma, na advocacia eu vou me colocar de uma outra forma dentro, não precisa ser ranzinza, sisudo, nada disso, né? A gente não precisa ser um profissional chato, mas a sobriedade da advocacia é uma coisa que faz parte da profissão. Então, dentro disso, quando você está falando de uma rede como o Instagram e tudo mais, você trazer conteúdos da sua vida pessoal conecta. Nós não somos robôs, né? Então, a nossa vida é o profissional, é o pessoal. O que eu vejo que falta o cuidado? A diferença entre exposição e exibicionismo, a questão do narcisismo, né? É a pessoa não ter maturidade para esse uso das redes sociais e assim, a pessoa se coloca de uma forma que o objetivo hoje em dia muitas vezes é like, né? E não a estratégia de conversão efetivamente, porque número de seguidores não diz sobre conversão na advocacia. Então, é esse cuidado que o profissional precisa ter com o objetivo de sim levar coisas da vida pessoal. Não adianta você ser só um profissional que trabalha, que parece um robô, né? Mas também sabendo o que você vai postar. E para terminar, ter o cuidado de entender que se você não... Veja, se você se faz a pergunta no sentido de será que isso vai agregar, é melhor que você não poste. Porque se está no mundo online, caiu para o planeta. Então, é importante ter esse cuidado. Desculpa, quem gostaria de acrescentar, por favor? Rodrigo? Pegando aqui para o terreno, pegando que a
Olivia fez esses comentários muito importantes. Deixa eu pegar 2 exemplos bem práticos para que vocês tenham assim, uma noção do que podem ser feito. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu estava escrevendo exatamente isso. Você é um advogado trabalhista, enfim, uma advogada trabalhista, e você optou pelo empresarial. Pronto. Quem é o público que você deveria se comunicar? Eu não tenho a menor erro em dizer o que eu vou comentar agora. Você vai se comunicar com RH, com gestores de pessoas, porque são pessoas que estão, por exemplo, no LinkedIn. Você pode fazer uma estratégia em cima do LinkedIn, criando conteúdo para gestores de pessoas. Claro que aqui o tempo é curto, não dá tempo de explicar tudo isso, óbvio. Mas é uma estratégia. Quem não tem estratégia já tem uma estratégia que é não fazer nada. Já é uma estratégia não fazer nada. Então, se você é empresarial na trabalhista, você pode optar por construir teu nome no RH. Agora, se você é uma banca, pessoa física, trabalhista, de repente você olha para o mercado de vigilantes. O Brasil tem 475 mil vigilantes. Então, é um mercado grande, sólido e que precisa de trabalhista. Você tem uma série de questões que envolvem o trabalho do vigilante. Para quem não sabe, a tropa de vigilantes é maior que a tropa de militares no país. É 475 mil, é 5% a mais. Acho que é 450 mil de militares. Então, você tem aqui um universo claro, objetivo, que você vê a palavra vigilante, você sabe que pode levar teu conteúdo até ele, você vai adaptar o seu conhecimento trabalhista para esse público de vigilante. Ou seja, empresarial ou pessoa física, você consegue construir algo muito sólido e aí sim trazer resultados. É isso. Bom, gostaria então de fazer mais uma pergunta em relação a isso ainda para a Maria Olívia, tudo bem, Maria Olívia? Porque acho que a gente tem aqui um gancho muito interessante no sentido de que você falou aí a respeito de temos que tomar cuidado em relação a tudo isso que a gente vai produzir, esse conteúdo, para a gente de alguma maneira não queimar a nossa marca pessoal, né? Então, como fazer isso? Como produzir esse conteúdo de uma maneira a fortalecer a nossa marca pessoal e não queimar a nossa reputação, por assim dizer? Em primeiro lugar, é importante você entender, como, né, os colegas já pontuaram aqui, inicialmente você compreender quem é o público que você quer atingir. Começa daí, porque você tem que informar essas pessoas. Gente, advocacia é uma área muito difícil. Para o público leigo, é uma loucura. Esses temas que a gente acha do tipo, mas é muito óbvio, não é. As pessoas não conhecem, elas não sabem. Então, você entender quem é o seu público é o primeiro direcionamento que você dá no mercado. E, nesse sentido, é importante a gente separar área versus segmento de mercado, porque as pessoas trazem para mim, então, eu nichei, Olivia, eu nichei para o direito empresarial. O direito empresarial é o planeta Terra. Né? Eu fiz um curso de gestão jurídica, por exemplo, gestão estratégica jurídica, eu tive aula com uma professora que estava junto com a ONU e com a NASA fazendo o Tratado da Lua. Onde tem ser humano tem problema. E aí tem a atuação do advogado. Então você tem que ter cuidado com quem você vai falar, é o primeiro ponto. E depois você vai começar a produzir conteúdo que vai educar, que vai informar essa pessoa numa linguagem que seja humanizada. Tem advogado que acha lindo falar difícil, falar um juridiquês. Parabéns, você não está se comunicando com ninguém. E está passando uma imagem completamente artificial. Veja, você pode fazer o post mais lindo da face da Terra. Se eu não entendo o que você fala, não adianta de nada. Imagine um médico, né? Quando a gente pega um exame médico, que lá no final tem o resultado, a gente só entende assim, no final que tem lá escrito, não tem nenhum tipo de anormalidade. Aí você respira, porque o resto inteiro do laudo você não entende, é uma loucura, né? É maravilhoso. A mesma coisa acontece com a advocacia. Então, a linguagem técnica a gente não compreende. Tem que ter cuidado para esse tipo de conteúdo, porque é isso que vai te trazer resultados. Agora, o que é o problema da reputação? Brigas em redes sociais, as pessoas acreditam que atrás dessa tela elas estão protegidas e, na verdade, não estão muito mais expostas. Porque uma coisa é eu fazer uma bagunça, muitas vezes, num universo offline, que, de repente, pode ficar entre algumas pessoas. Outra coisa é eu levar isso para o universo online, que pode ir para o mundo. Então, brigas, opiniões racistas, né? O uso de qualquer tipo de substância tóxica, desde excesso de álcool, ou do tipo, a pessoa está lá fumando maconha em casa e resolve postar nas redes sociais. Alô, som, né? Então, esse tipo de cuidado precisa ter. As dancinhas do TikTok, maravilhosas,
perigosas, para não dizer o contrário. Então, coisas desse tipo, o advogado precisa ter cuidado, porque, Olivia, minha conta é fechada. Gente, até o Pentágono os caras invadem. Não é a tua rede social que eles não vão invadir se quiserem realmente aprontar com você. Então, a gente precisa ter maturidade para esse uso, porque a capacidade de dar tiro no pé das pessoas, por essa falta de noção mesmo em relação à sua imagem, eu vejo assim coisas que estão saindo realmente dos limites. Muito obrigada, Maria Olivia. E antes de finalizarmos, então, essa primeira rodada de perguntas individuais com o nosso colega Rodrigo, gostaria aí de perguntar se vocês poderiam deixar uma mensagem, justamente começando pelo Alexandre, para os nossos colegas que estão aqui com a gente e que têm dificuldade na criação de conteúdo, que diz justamente respeito àquela questão das crenças limitantes, que é um tema que a gente encontra muito quando a gente fala de marketing jurídico. Sai um pouco da seara da tecnicidade, né, da questão técnica da produção do marketing, mas para a pessoa que tem que produzir o conteúdo, mas hoje ela tem um certo receio. Alexandre, o que você diria para esse nosso colega advogado, para essa nossa colega advogada? Partindo do princípio que a gente conseguiu responder aquelas 4 perguntas que eu coloquei, né, o que eu faço, para quem eu faço, qual o formato que eu faço e geograficamente onde eu faço, eu vou conseguir chegar nesse público-alvo e eu vou conseguir entender as dores desse cara, né? Todo mundo fala essa gíria aí, mas é a realidade. A gente precisa entender aonde que dói ali nele, né? O que a gente pode colocar de conteúdo nas nossas redes que o cara fale, puxa, isso aqui fala comigo, né? Tanto em termos de formato quanto em termos de conteúdo, tá? Quando você está falando uma coisa que interessa a ele e não a você, que nem a Olivia falou, não adianta falar o juridiquês, você está se achando muito esperto, mas você não está traduzindo ali, você não está chegando no público-alvo. Quando você conseguir falar, aí sim, aí você consegue atingir esse público-alvo. Então, veja, primeiro ponto, o que esse cara está querendo saber? Investigue o que fala para ele, inclusive a linguagem, né? Se a gente está falando com pessoas mais idosas, você não vai ter uma linguagem mais juvenil e vice-versa. Então, entenda isso e para as postagens aí cada caso é um caso, a gente não consegue destrinchar agora, mas entenda a dor para sair com a solução pontual deles. Muito obrigada, Alexandre. Juliana, por favor. Bom, a dica que eu posso dar sobre esse tema é que, primeiro, entendendo quem é o meu público-alvo, né? Quem são as minhas personas, eu acredito que antes disso eu identifiquei aquela que é a minha proposta de valor que vai atender esse público-alvo, ou seja, eu tenho domínio de algo que eles vão querer, né? Que eles necessitam. Então, realmente, a questão técnica deixa de ser um problema. Talvez eu tenha dificuldade em organizar as ideias para começar a colocar isso no papel, entre aspas, né? Então, como fazer isso? Primeiro, definir os grandes temas dos quais eu tenho muito conhecimento, a minha expertise é maior, e depois desmembrar esses temas em subitens. E, a partir daí, começar a desenvolver, sejam artigos, sejam pequenos posts, ou buscar informações como notícias e fazer comentários sobre elas. E, a partir daí, definir, através de uma linguagem adequada ao público-alvo, qual é o meio que eu vou utilizar para isso e também me preocupar com a adequação ao meio. Aquilo que eu posto no LinkedIn é muito diferente do que eu posto no Instagram. Então, não adianta eu achar que a mesma publicação que eu faço numa rede social e que tem um retorno legal, que vai ter em todas. Aliás, pode ser que o meu público não esteja em todos. Pode ser que eu esteja lá me matando de fazer publicações no Instagram e o meu público seja um público que está no Twitter ou no LinkedIn e vice-versa. Então, é realmente entender tudo isso e aquela trava mesmo do conteúdo, pega os grandes temas, vai dividindo, que vai fluindo. Muito obrigada, doutora Juliana. Por favor, doutor Rodrigo. Não estou provocando a Olivia, não, pelo amor de Deus, tá? É só um comentário, né? Jogando pimenta.
Claro que eu entendi o que a Olivia falou, só tô ampliando, tá, Olivia? Eu vim de um debate ontem, onde quem debateu comigo era um linguista, e ele fazendo exatamente o inverso do que nós acreditamos, tá? Do que eu acredito, que você acabou de dizer que é exatamente o que eu acredito também, falando da linguagem jurídica, que tinha que ser hermética, complexa, exatamente o contrário. Você acha que não deu bate-boca? Claro que deu, né? Fiquei bravo pra caramba, tal. E o que eu expliquei, né? Busquei dar o ponto de vista, claro. E ele mostrou 3 vídeos muito interessantes, onde a linguagem jurídica, por não ter sido utilizada, o advogado foi humilhado em plenário. E, sinceramente, com toda razão, deveria ter sido humilhado mesmo. Por quê? Porque não utilizou a regra do jogo, como o Mota bem comenta. Não fez a regra do jogo. Então, se eu estou no ambiente, num tribunal, fazendo uma sustentação, você pode ser muito técnico, mas, ao mesmo tempo, conseguir explicar coisas complexas com facilidade. Se você está dialogando com um cliente, por exemplo, o médico, que é a nossa colega, a Tânia, se eu errar teu nome, Tânia, desculpa, tá? Scarabelli, que trabalha no mercado de saúde, ali, que ela colocou com direito e saúde, direito médico. Então, quando você vai dialogar com o médico, você pode até mesmo se apropriar da linguagem do médico e explicar questões jurídicas usando o linguajar médico. Isso é muito inteligente. Então, você consegue ter uma dualidade de conversas que bate exatamente no que a Juliana comentou, ou seja, cada mídia, uma língua, cada perfil, uma língua diferente. Esses são os melhores advogados que eu já conheci na minha vida. Bertozzi, absolutamente perfeito o que você falou. A empatia é a gente saber com quem a gente está se comunicando, né? E é isso, é nas redes sociais você saber que se você está se comunicando com um público que não tem esse tecnicismo, na verdade você acaba se afastando, né? Você está trazendo essa ampliação. Você vê os debates do STF, né, que a gente tinha ali os votos e tudo mais, que a gente precisava, que o já falecido agora, né, Rubens Edivaldo Filho fazendo uma tradução simultânea, né, como se tinha no Oscar, para a população entender. Agora, é justamente essa sensibilidade e não achar que é bonito. Você não vai chegar num tribunal mandando, e aí, meu irmão, para o ministro, né? Isso é loucura. Assim como também nas redes sociais, você usar aí uma linguagem extremamente técnica que não comunica com o seu cliente, aí não adianta. Onde não tem comunicação, não tem conexão. Bom, agora a gente abre para finalizarmos a primeira rodada. Fizemos aí uma pergunta para cada colega e tivemos as réplicas e tréplicas. Fizemos uma pergunta geral e agora vem a pergunta especial do Dr. Rodrigo. E aí eu já garanto que eu deixei a pergunta que eu acredito que é claro que nós ainda temos muito tempo, mas como era a primeira pergunta para fechar a primeira rodada, eu trouxe uma pergunta polêmica, gente. Um aplicativo que tem mexido com a cabeça de todo mundo. Acho que todo mundo aqui já debateu. Maria Olivia e eu já não vou perder, porque fala perdendo, porque não é perdido tempos de debates frutíferos, mas já discutimos muito. TikTok e o que isso leva a posicionamentos diversos nas redes sociais. Rodrigo, TikTok e posicionamentos nas redes sociais, então. Como o colega advogado deve se posicionar, né? Lidar com essa situação e com essa nova rede social e também com o que ela traz, que a gente fala de TikTok, mas, por exemplo, no Instagram nós temos os Reels hoje, né? Que é ali o gêmeo do TikTok. Então, para fechar essa primeira rodada, o que você traz para a gente, para os nossos colegas? Você sabe que eu fui estudar a estatística do TikTok, porque eu acho que se não, para explicar esse fenômeno, tinha que ter um elemento a mais. Alguma coisa estava errado pela advocacia se apropriar tanto desse mecanismo. Agora, qual advocacia? Especificamente o nicho de jovens advogados, 25, 26 anos no máximo, que é o perfil do TikTok. Mais de 90% de quem vê o TikTok, quem abaixou o TikTok, tem até 26 anos. É impressionante, assim, o índice começa, acho que nos 16, 17, é um salto gigantesco até 26, depois ele vai oscilando bem para baixo, nas mais diversas idades. Então, em parte, essa geração nasceu com essas ferramentas, acha bacana, até porque teve uma explosão de youtubers, e agora, esqueci o nome que dá, tiktokers, né, se não me engano, pessoas fazendo sucesso pelo TikTok, e aí alguém genial, maravilhoso, sensacional, teve a ideia de explicar questões jurídicas dançando samba, funk, ou sei lá mais
o raio que o parta. Eu entendo que o TikTok é o seguinte, não só ele é prejudicial à marca, porque o direito, e eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui, eu não sou advogado, mas há 22 anos, nem me apresentei, né? Eu sou Rodrigo Bertozzi, desculpa, eu tenho 21 livros publicados, desses 15 são na área de marketing jurídico e gestão legal. Desde 98 eu trabalho com esse mercado e ao longo de todos esses 22 anos atuando, eu consegui lidar com grandes pessoas, dos mais diversos portes, tá? Não é só grande banca, média banca, pequena banca, a gente aprende com todo mundo. E o que eu aprendi, se eu apertar tudo isso, é que existem as tintas do tradicional, que elas não vão sair, nenhuma tecnologia será capaz de tirar isso, assim como não tirar do médico. O médico com a advocacia são muito semelhantes em algumas questões. A medicina se partiu em 99 áreas há mais ou menos 30 anos. Foi se partindo, né? O direito também está se partindo em múltiplas áreas. Então, é muito replicável os dois mercados. Você imagina um médico que vai operar o teu cérebro daqui a uma semana, explicando como é que vai ser essa cirurgia dançando um samba. A desgraça do Reels ou do TikTok, né? Fazendo assim, fazendo assim. No final é assim, né? Porque... E vai ficar gravado para a eternidade. Imagina você querendo um emprego no escritório do teu sonho e alguém acha a tua palhaçada lá no TikTok, que vai muito do que vocês falaram, e a pessoa vai lá, doutor, olha só isso aqui. Todo mundo vai cair na gargalhada. Gente, se vocês não têm noção disso, esses vídeos do TikTok agora, do Reels, né, do Instagram, eles circulam nos grupos de OAB, todo mundo dando risada. Só que os colegas que estão assistindo ficam batendo palma. A única explicação é a faixa etária. Não utilizem TikTok para isto, ok? Minha posição. Obrigada, Rodrigo. Passamos agora ao doutor Alexandre, que subiu a mão primeiro, depois Maria Olívia. Eu tenho uma coluna no Migalhas, né? Então, eu respondo perguntas dos advogados ali em termos de marketing jurídico. E muita pergunta vem em função das redes sociais. E acho que semana passada, semana retrasada, a coluna era advogado TikTok. Justamente por causa disso, porque além das pessoas perguntarem, eu vejo essas coisas que estão acontecendo, né? E gente, pensa, o principal erro, acho que não só na esfera jurídica, mas em várias esferas de atuação, é não entender onde o seu público está. Não adianta você estar no TikTok, independente se você está dançando ou se você está falando uma coisa séria. O seu público-alvo não está lá. A não ser que seja trabalhar só com criança, né, que nem o Rodrigo falou, uma faixa etária muito nova, o público não está lá. Você está fazendo um esforço, independente se é certo ou errado, mas para ninguém ver. Eles não estão lá, né? Então, concentre. Eu também concordo que essas dancinhas, assim, eu vejo o negócio, eu já acho que quebrei umas 3 telas de computador aqui de raiva, das pessoas não entenderem esse tipo de posicionamento. Mas não tem ninguém te vendo. Ninguém que possa comprar a sua ideia está te vendo ali no TikTok. Tá? Maria Olívia, por favor. Gente, é assim, primeiro ponto é o seguinte, o TikTok é apenas uma ferramenta. É um meio para um fim. O uso quem dá é o advogado. Hoje o TikTok está como 3ª rede mundial em crescimento no mundo, tá? E nisso não está contando as pessoas na China, porque na China o TikTok tem o nome de Douyin. Ele tem o público da China é como se usasse uma outra rede, está como a 3ª no mundo e o crescimento vem sendo aí muito grande. Eu já vi advogados, por exemplo, no Reels, o cara trazendo de uma maneira muito tranquila, sentado, falando assim sobre a questão de comanda de bar, né? Falando, olha, comanda de bar, se você perder e tal, não é um estabelecimento que tem que, não pode cobrar multa e tal, eles têm que assumir esse tipo de responsabilidade no Reels, que é uma espécie de TikTok, e assim, ó, ponto para os meninos, entendeu? Ele mandou super bem. Se você chega no TikTok e você vai gerar conteúdo, porque é o seguinte, quando uma rede social ela está crescendo, o disparamento orgânico dela de conteúdo é muito grande. E aí o que acontece? Você pode ter como estratégia você usar ali 10, 20% do seu tempo, se você está bem posicionado em outras redes, para fazer ali conteúdo informativo no TikTok. Não adianta pegar o tchan e quebrar até o chão, entendeu? Aí o que acontece? Isso vai dar engajamento para você das pessoas verem, mas isso não significa, como o Alexandre falou, que isso
está sendo bacana para a tua imagem. O ser humano, ele gosta de ver as pessoas dando tiro no próprio pé. Isso é da nossa história. Veja o Coliseu, o que acontecia. Assistiam pessoas, era show circense para pessoas sendo mortas contra leão. É um negócio de maluco. Idade Média, pessoas sendo queimadas, apedrejadas. Então, as pessoas que estão ali fazendo esse tipo de dancinha e estão achando que esse engajamento é bom para a sua imagem, na verdade, as pessoas estão vendo isso porque a pessoa está se queimando. Então, o problema não está no uso do TikTok. Você pode usar essa rede, como já tem gente fazendo e está crescendo a questão da educação pelo TikTok. Agora, você quer fazer o posicionamento lá? Fine. Mas você tem que saber aonde está o seu público, porque não adianta também você ficar usando essa rede, ou mesmo Reels no Instagram, que é mutatis mutantes ali a mesma coisa, se o seu público, de repente, não está lá. Então, é essa análise estratégica para você não ficar gastando bala à toa, porque eu também vejo um monte de gente se cansando de produzir conteúdo porque não tem esse retorno que espera, porque não está analisando cadê o seu público, com quem que eu tenho que falar, quais são as necessidades, o que eu tenho que ensinar para essas pessoas. Tudo isso faz parte aí desse panorama de uma construção de uma marca pessoal e do marketing jurídico. Juliana, por favor. Então, eu resolvi me pronunciar, porque senão depois vão achar que eu sou a favor do TikTok do jeito que ele está sendo usado. Eu fiquei com medo, eu falei, deixa eu falar também. Bom, eu acho que o grande problema mesmo, Olivia, como a Olivia falou, é a forma com que está sendo usado. Porque eu dei uma analisada na ferramenta, parece que tem muita forma legal de se usar e de obter resultado legal e sério. O problema é que as pessoas estão levando para um lado ridículo, estão se ridicularizando, né? E isso causa um problema, a imagem pessoal muito grande, como o Bertozzi falou, depois você chega no escritório, todo mundo está rindo de você. E o fato das pessoas estarem tendo tanto acesso nesses videozinhos de TikTok é exatamente porque tem tanta gente rindo por trás, né? Então, isso está sendo compartilhado em todos os grupos de WhatsApp. A gente fica, o Alexandre, a gente participa de alguns grupos, a gente fica lá escolhendo qual que a gente vai usar na próxima aula, porque todo mundo vai colocando e a gente vai morrendo de rir. Então, assim, as pessoas têm que tomar bastante cuidado com isso, porque isso vai acabar marcando a carreira, né? Marca a imagem dessas pessoas. Eu também não sou a favor do TikTok da maneira que está sendo usado. Acho que dá para usar a ferramenta de uma maneira séria, que vai alavancar mesmo a maneira de você fazer o seu marketing nas redes sociais, mas sem esse lado ridículo, porque eu acho que é nisso que a gente está caindo, no ridículo. Perfeito, agradeço a participação de todos os colegas nessa primeira rodada. E para o começo da segunda rodada, vamos a mais uma questão geral, combinado? Da primeira questão geral, a gente começou pelo Dr. Alexandre e começaremos essa questão geral pelo Dr. Rodrigo agora. O que vocês acham e o que vocês diriam para os colegas que começam a trabalhar com o marketing digital e já vão buscar os resultados com aquela ideia do imediatismo, né? Porque o marketing digital, ele passa muito a ideia, e aí entra muita questão do Instagram, a gente pode até trazer muito isso, né? Essa cultura dos resultados imediatos, essa cultura da rapidez, essa cultura do eu começo hoje, essa cultura, muitas vezes, como a gente também debate muitas vezes, dos seguidores, né? A gente olha seguidor, mas não olha faturamento, e aí a gente olha o que tem no jardim do outro, mas não olha o que está dentro do nosso escritório, os nossos resultados reais, e aí isso gera, de fato, muitas vezes, além de questões emocionais, que a gente já pode até adiantar o nosso Roda Viva de novembro, não é mesmo, Maria Olívia? Já deixando aí o pessoal com vontade de quero mais, aguardem em novembro, mas, de fato, temos essa questão do imediatismo. Como vocês poderiam, ou o que vocês diriam para os nossos colegas que estão nos assistindo a respeito do imediatismo e do marketing? O que eles precisam esperar? Como eles devem lidar com essa questão do tempo para esperar os resultados, os efeitos de um bom marketing? Dr. Rodrigo, por favor. Luísa, eu acho muito importante pontuar rapidamente o seguinte.
Vamos lá. Advocacia empresarial. A gente está falando de posicionamento, a gente precisa dar nome aos bois, né? Quantos cases eu conheço de advocacia empresarial ter captado cliente em rede social? Lógico que não é zero, mas é pouco. 4%, 5%, e normalmente vem por indicação. Tá? A advocacia ainda é orgânico, ou seja, as pessoas vão indicando umas para as outras. Óbvio que a rede social ela é importante, ela te posiciona também, desde que esteja alinhado com o público-alvo, tudo que já foi dito aqui, lógico. Mas, se a gente for analisar retorno imediato versus faturamento versus, você vai se decepcionar o tempo todo, a não ser que você venda cursos. Aí é outra história, é outra questão. Mas quando a gente vai olhar para o direito em si, você vê pouco resultado ainda, tá? Mas é porque tem que ter paciência. Isso não é um projeto de curto prazo. Você pode usar as redes sociais, por exemplo, para impulsionar um evento que você faça, uma palestra que você faça, que nem eu dei exemplo aqui, o de médicos e de vigilantes. Você pode pegar toda a tua rede social, criar, por exemplo, 7 vídeos no YouTube. O YouTube tem sido um pouquinho desprezado por conta dessa prova lá em cima do Instagram, mas eu aposto todas as minhas fichas no YouTube, porque o YouTube pode derramar conteúdo para os outros. Nós somos mais visuais do que no passado. Tanto é verdade que na pandemia caiu o número de venda de livros e não aumentou. Então, isso diz muito o que está acontecendo, né? Então, você quando pega para medir resultado veloz ou resultado de médio ou longo prazo, você tem que fazer uma aposta, um mix de aposta. Você tem que apostar tanto no marketing orgânico, que é esse do visitar, fazer reunião, desempenhar bem o seu papel, e apostar também nas redes sociais. Então, você vai mesclando estratégia de um e de outro. Monta artigo, tenta publicar no jornal, replica na rede social. Constrói um vídeo para o público que você quer, mas, ao mesmo tempo, também faz ações mais assertivas para visitar, se for o caso médico, clínicas oncológicas, clínicas neurológicas, clínicas que tenham os mais diversos tipos de problema. Então, você vai se aproximando e tenha calma, né? Como foi muito bem colocado pela Luísa, não é um projeto de curtíssimo prazo no direito, mas o melhor resultado quando você mescla as duas coisas, orgânico e digital, e a tendência disso é você criar uma marca muito mais bem posicionada e estratégica. É isso. Muito obrigada. Maria Olívia, por favor. Não tenho como deixar de concordar mais com o Rodrigo nesse aspecto. As pessoas hoje em dia são extremamente ansiosas, né? Modelo Disney de viver. Plim, o mundo não funciona assim. É um par e passo, é uma geração de confiança. A gente não passa a confiar nas pessoas do dia para a noite para contratar um serviço. Pode surgir, veja, ao longo do tempo, certo? Começa um posicionamento bacana, eu tenho vários clientes nesse sentido. Aí começa um convite para uma live, aí é chamado para trocar uma ideia sobre uma parceria, de repente aquela proposta. Mas é um trabalho, gente, de formiguinha, tudo na vida. Né? A gente precisa dessa determinação, desse foco, dessa constância, desse direcionamento. É aquela frase, né, bastante clichê já hoje em dia, que direção é muito mais importante que velocidade. E as pessoas, elas querem velocidade sem dar esse direcionamento, né? As pessoas querem resultados sem essa dedicação. Então, tudo isso é importante para, de fato, você construir uma marca mais sólida, consolidada. No mundo de hoje, que você tem essa questão de você ir para o search o tempo inteiro, para a pesquisa do Google, tudo que você quer, e as informações a gente está cada vez armazenando menos na cabeça, é importante essa constância para você, inclusive, ser lembrado. É aquela história, quem não é visto não é lembrado. Então, é você manter essa presença nas redes sociais, se comunicando, né? Não é uma questão de fazer um post agora e depois, daqui a 3 anos. Rodrigo trouxe essa questão do YouTube. Hoje é a maior TV que a gente tem, né? A segunda rede de maior pesquisa que se tem, primeiro é o Google, depois o YouTube. Lá você tem empilhamento de conteúdo. Às vezes um vídeo de 3 anos atrás, a pessoa volta e assiste. Sendo que nas outras redes você tem uma velocidade maior de inspiração de conteúdo. Então isso é muito importante. Tudo isso são coisas que você precisa ter na cabeça, porque os resultados daquilo que o que vale a pena na vida, né? De escrever sobre... Não é rápido. Os resultados, eles são devagar, mas eles são realmente sólidos. É a construção bonitinha de um castelo
para que você desenvolva essa marca pessoal, para que não seja o estilo, é a diferença entre celebridade e personalidade, né? Aquela celebridade é aquele boom e a pessoa some. A personalidade é aquela construção constante que a pessoa se mantém no mercado, que ela é bem vista, de acordo com os valores, com a marca, com aquilo que ela quer passar, com aquilo que ela quer transmitir. Então, isso a gente precisa ter na cabeça para um melhor posicionamento no mercado. Pessoal, como essa é aquela sequência, né? Aquela rodada em que todos falam por ordem, agora a doutora Juliana vai falar, depois a Alexandre fala, e aí a gente já começa mais uma rodada de perguntas direcionadas, tá bom? Por isso, doutora Juliana, por favor. Bom, também concordo plenamente com a questão do imediatismo, e a gente sabe que as gerações de agora, né? Então, a galera aí de 25, 30 anos, não tem realmente a mesma paciência que nós temos, que somos um pouquinho mais antigos. Então, assim, isso não é um grande pecado. Você não, né, Rodrigo? Desculpa. Falei só por mim, então. Então, isso não é um grande pecado, isso é uma realidade mesmo que está acontecendo. E eu acredito que uma das maneiras da gente diminuir, dar uma baixada na bola dessa ansiedade, é exatamente com planejamento. Porque quando a gente planeja as nossas ações de marketing, a gente se obriga a estudá-las. E quando a gente estuda, a gente começa a entender como que virão os resultados. Então, é por isso que, de novo, assim, aquele negócio de entrei, agora eu estou fazendo marketing, isso não funciona para ninguém, porque você começa a achar que o negócio tem que funcionar amanhã e não é verdade. E existem ações, e existem públicos que vão dar um resultado mais imediato e outro menos. Mas é claro que essa construção dessa segurança no profissional da área jurídica não é uma coisa do dia para a noite. Então, eu até, aproveitando, porque eu respondi algumas coisas aqui no Q&A, e o José Henrique Andrade Martins, ele fez uma pergunta até mais ou menos relacionada com isso aqui. E a minha opinião, só para concluir, é que como isso é algo que a gente demora para ter, né, para conquistar esse resultado, comecem quando vocês ainda estiverem na faculdade. Então, quem está assistindo aí, que está na faculdade, é um excelente momento para você já começar a construir a sua imagem, começar a construir quem vai ser você como profissional depois. Então, isso vai encurtar o seu caminho pós-formatura. Então, é só já fica a dica aí para vocês. Excelente, doutora Juliana, muito obrigada. Doutora Alexandre? Tem duas coisas que eu dou bastante risada. Emagreça 15 dias, emagreça 20 quilos em 15 dias. Esse é o principal. E o outro é isso, ganhe 100 clientes em uma semana, né? E é isso que a gente vê todo dia. Quem está na rede social, você vê lá o cara falando tanto o negócio do regime quanto o cara que está vendendo isso. Então, o cara está vendendo um curso te ensinando a ganhar novos clientes em uma semana. E não funciona assim. Não existe. O marketing, na minha opinião, não existe imediatismo. Você precisa, que nem a Juliana falou, criar um planejamento, estudar o caso em questão, porque cada advocacia tem um formato diferente, cada advocacia tem um planejamento diferente, e aí você vai implementando de pouco em pouco. O resultado vem, mas ele precisa ser trabalhado. Assim como o regime, você vai ter o resultado, mas você precisa se empenhar para aquilo acontecer, né? Eu sou o pior para falar de regime. Mas a realidade é essa. Se você não se empenhar, se você não estiver constantemente fazendo o negócio, o resultado não vai vir, tá? Então, dentro do marketing, a mesma coisa. Então, já fica como dica para o pessoal aí. Isso não existe. Ganhar clientes em 20 dias... E tem aquela coisa, né, também. O cara tá vendendo... O cara é advogado. Ele está vendendo um curso de como ganhar novos clientes. Poxa, você descobriu essa ferramenta mágica de ganhar 100 clientes em uma semana, você não está trabalhando com seus clientes. Esses caras que você ganhou. Você está vendendo o curso e não sendo advogado? Então, as pessoas precisam investigar, ter um pouquinho de consenso ali do que é certo, do que é fácil a gente ir para um caminho mais
que não dá trabalho, né? Mas, infelizmente, não existe. Rodrigo, por favor. O que o Mota comentou é muito importante, né? Você vê muitos advogados hoje querendo ensinar marketing jurídico, e a pergunta é essa: você por acaso já viu o Ives Gandra fazer isso? O Aires Brito? O Heleno Torres? Não, você nunca ouviu falar disso. Por quê? Como é que você vai ensinar para alguém algo que nem você tem? Não é? Quer ensinar sucesso sem ter, quer ensinar caminhos que não existem, né? Então, precisa ter muito cuidado. Bons advogados e boas advogadas trabalham naquilo que eles mais apreciam ou gostam. Lógico, a minha sócia é advogada e ama gestão. Está corretíssima, não tem nada de errado na estratégia da carreira dela, né? Assim como muitos outros advogados que amem controladoria, não é, Juliana? Muita gente ama controladoria, foi para a controladoria, não gosta tanto daquela advocacia ou contenciosa, ou enfim, perfeito. Agora, por conta da pandemia, houve uma explosão de pessoas, de advogados, especificamente advogados e das, querendo ensinar coisas que sequer tem ainda. Quer ensinar marketing, quer ensinar gestão de pessoas. Quantas pessoas tem no teu escritório? Não, sou eu. Sabe? Então, assim, existe um percentual aí de mentiras sendo colocado, isso é bem polêmico mesmo, e a gente está aqui para isso, para enfiar o dedo na ferida. E o Alexandre foi muito feliz ao comentar isso, porque eu também tenho percebido isso, que você percebeu. Eu e a Lara Sellen, né, minha sócia, também, a gente tem percebido um boom disso, e é muito preocupante realmente, porque vai dispersando o que é lógico e vai vindo essas fórmulas, para não dizer fórmulas de lançamento na advocacia, que não é desse jeito que as coisas vão bater, e vem a frustração, não é? O emocional acaba pegando depois. Então é só isso, acho que foi muito feliz, e é uma questão muito, muito importante mesmo, né? Você vai ensinar aquilo que você tem, meus amigos e amigas, não aquilo que você ainda sequer tem, né? Se foque na advocacia, a não ser que você goste de gestão, pelo amor de Deus, não estou criminando ninguém, não. Mas ensinar como captar cliente. Então, faça para você, o que o Alexandre falou, né? Desenvolva uma banca com 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 advogados. Né? Então, é isso. Acho muito importante que foi colocado. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. E agora começamos mais uma rodada, agora sim, mais uma rodada individual, mas sempre abertas as réplicas e as tréplicas. E começamos também, agora, na verdade, já começamos, né, a réplica e a tréplica. Agora, na verdade, começamos com Maria Olívia, então. Não, na verdade, começamos com o Dr. Rodrigo mesmo. Desculpa, gente, rolou aí uma pequena confusão. A gente começou com o Dr. Alexandre, aí começamos com o Dr. Rodrigo agora, o movimento de todos, e agora a gente devolve, então, para o Dr. Rodrigo para começarmos a rodada final individual. Nesse momento, Rodrigo, então, eu gostaria de perguntar para você a respeito, retomar o assunto do posicionamento. Como fazer esse posicionamento na prática, né? Porque a gente tem escutado muito isso, justamente pegando aí o gancho durante a pandemia, precisamos nos posicionar, e é muito interessante que as pessoas falam sobre se posicionar na internet como se nunca houvessem se posicionado no mundo offline, né? Como se posicionamento fosse algo que aconteceu desde março. Não existia posicionamento pré-pandemia. Antes da pandemia, as pessoas não se posicionavam, né? Posicionamento de marca pessoal acontece só depois de coronavírus. O que isso significa para quem às vezes é da jovem advocacia, não conhecia o termo, ou para quem de fato está se inteirando mais desse assunto após a pandemia? O que de fato é isso e como os colegas advogados podem levar isso para os seus escritórios e para as suas marcas pessoais, para as suas advocacias? Esse é um tema relevantíssimo. O posicionamento, na minha modesta opinião, é o tema principal, né, do mundo moderno. Por que é tão importante o posicionamento, né? Ou seja, como as pessoas percebem a sua marca jurídica, né? Isso é muito relevante. Veja, de novo, um mercado que não para de crescer, 1.200.000 advogados e 1.100.000 do primeiro ao quinto ano de direito. Lawtechs chegando e exterminando o mercado. Vamos pegar o mercado aéreo, 95% claro, antes da pandemia, tá? Mercado aéreo antes de pandemia, crescendo,
95% de todas as demandas jurídicas estão na mão de 13 lautechs no Brasil. Ou seja, algumas demandas estão sumindo, enfim. Então, você tem que dizer claramente qual é a sua especialidade e para quem você está ofertando esse serviço. De certa maneira, isso é posicionamento. Vou dar um exemplo mais prático para que vocês entendam claramente. Vamos dizer que você optou para trabalhar no mercado de saúde. Tá? Você é um tributarista, iniciando carreira, e você quer optar no mercado de saúde. O mercado de saúde é muito além do direito médico. Vou elencar rapidamente aqui. Tá? Existem 32 segmentos dentro do mercado médico. Não estou falando de área de saúde. Então, você tem laboratório de imagem, laboratório clínico, rede farmacêutica, atacado farmacêutico, atacarejo farmacêutico, hospitais. São 9 mil hospitais no Brasil, milhares de clínicas, 550 mil profissionais médicos, 1.200.000 enfermeiros e 2 milhões de auxiliares de enfermagem. Então, veja, esse é o desenho do mercado. Então, o que significa posicionamento? Bertozzi, enfim, Luísa, eu vou pegar este mercado que eu estou desenhando claramente dentro de um plano e vou aproximar minhas especialidades dentro dele. Pode ser feito isso tanto sozinho, ou se você tem um escritório de 5, 6 advogados, cada advogado com uma especialidade, tributário, societário, trabalhista, enfim, você vai conectar esse conteúdo com foco nesse público-alvo, tá? Tanto se você é empresarial, que você está defendendo este público todo, ou você é pessoa física, você está atacando este público. Você tem essas duas posições muito claras. Vamos pegar aqui agora um posicionamento mais nichado ainda. Tá? Então, você começa a identificar esse mercado, você entra nas associações que são dessas empresas, então você tem assim, um universo muito grande na indústria da saúde. Tá? Isso é posicionar. Você está dizendo para o mercado, bom, eu estou buscando me especializar no mercado da saúde. E esse mercado é suficiente para sustentar 1, 2, 3, 10, 20, 30 advogados. Entende? Digo assim, se você montar um escritório e for crescendo. Em Goiás, em Anápolis, para ser mais específico, existem 123 empresas farmacêuticas de genérico. Lá é o grande mercado. Curiosamente, os profissionais que trabalham em Anápolis tendem a contratar advogado de São Paulo. Eles não gostam de contratar advogado de Goiás. Isso é um problema, questão goiana, isso é uma história longa, tal, não vou dizer aqui que não dá tempo. Mas posicionar é isso, é abrir mão de um mercado genérico, porque ele é grande demais e pode te levar para qualquer lugar. A Olivia rabiscou, de certa forma, isso. Eu amo a frase do Lewis Carroll, que ele diz o seguinte: quando você não tem um caminho, qualquer lugar está muito bom. Então, é o que vem aparecendo. Esse é o grande erro do advogado moderno, jovem moderno, que está iniciando sua banca, que está empreendendo. Claro que você tem que atender tudo que te aparece, gente, tem que pagar as contas, mas você gradativamente vai construir esse posicionamento. Decida por um mercado. Construa toda a tua rede social, todo o teu projeto de marketing orgânico, por exemplo, mostrando sinais para esse mercado de saúde que você vai atender ele e ninguém sabe nada até atender o primeiro cliente do sector de saúde. A partir dele, você começa a aprender, replicar nos outros, aprender a linguagem médica, a linguagem de quem fabrica remédios, vacinas, enfim. É assim que faz posicionamento na prática, tá? E planejando sempre, lógico, curto, médio e longo prazo. É isso. Muito obrigada, Rodrigo. Maria Olívia? Eu vejo os advogados com muito medo dessa questão do nichar, né? Na vida é uma questão de você nichar, né? Maria Olívia, posso te cortar, então? Desculpa, justamente é só porque era a pergunta que eu ia te fazer na próxima rodada. Então, já adianta a pergunta, já que você antecipou, sem querer cortar, se você puder adicionar a sua resposta a isso. Faz a pergunta, eu falo. O poder do nicho, certo? Por que nichar e como nichar? Justamente por essa ser uma das maiores dificuldades hoje em dia por parte dos advogados, depois do posicionamento. Uma vez entendido o poder do posicionamento, é como fazer o nicho, né? E por isso, na sequência do Rodrigo, vindo você na sequência alfabética de trás para frente, eu faria essa pergunta para você. Então, por favor,
Fique à vontade. Vou falar um pouco, na verdade, são 2 pontos, né? Porque, enfim, eu vou falar o posicionamento, eu só tenho 3 minutos, não vai dar para falar de tudo. Eu não vou poder responder, talvez, a pergunta, mas o fato todo mundo concorda se a gente der, então, 6 minutos para Maria Olívia, para ela aproveitar a réplica e já fazer a dela também, gente? Depois Por eu não favor, falo mais Maria, nada, você tem 6 minutos. Vocês falarem, eu só falo na próxima rodada. A questão é o seguinte, primeiro, o ponto, então vamos lá, o nicho, ele faz você se diferenciar no mercado, como o Rodrigo trouxe. Não é, gente, a vida, cada escolha é uma renúncia. Se você se posicionar, eu chamo de advogado bombril, 1001 utilidades, né? É aquele advogado que faz tudo de tudo. E esse advogado, ele não consegue conhecer o cliente dele de uma forma mais profunda. A gente fala hoje em dia do profissional em T, que é aquele profissional que mergulha numa área de especialidade, dentro dessa área ele conecta todos os pontos, não todos, né? Porque é tanto conhecimento hoje em dia, você vai conectando essas necessidades do seu cliente para você trazer soluções diferenciadas. Se você não consegue fazer isso, você não vai se diferenciar no mercado. Aliás, quando a gente fala de experiência do cliente, que é um dos grandes pontos do marketing hoje em dia, para você levar uma experiência para o seu cliente, você precisa saber quem é ele. É como o Rodrigo trouxe, isso não significa que você vai deixar de atender aquele cliente que te procura. O posicionamento é uma coisa ativa para você ser visto pelo mercado, para que esse cliente possa te procurar. Se alguém te indicou de outra forma, você quer atender, você acha que vale a pena, eu só acho que tem que ter cuidado do ponto de vista reputacional para você não se queimar. Então, esse olhar para que tipo de mercado você quer se dedicar hoje em dia e entender essa necessidade de nichar é fundamental. A gente começa a nichar na nossa vida quando, dentro de todas as profissões que tem no planeta, você escolhe fazer direito. Dentro do direito, que você poderia seguir diversas áreas, você vai para a advocacia. Dentro, que você poderia fazer concurso público, ser professor, seguir todas essas outras carreiras que estão surgindo no mercado jurídico, você resolveu ser advogado, então você voltou a nichar mais uma fatia de bolo. Não adianta hoje você só se posicionar como foi feito há 30, 40, 50 anos atrás, de advogados que se diferenciaram porque foram para áreas do direito. Hoje, você tem que aliar essa questão de área do direito a segmento de mercado. E aí, para essa escolha desse nicho, eu coloco 3 pontos que são fundamentais e principais. Primeiro lugar, paixão. Gente, você gostar daquele nicho de mercado que você quer atuar. Porque se o seu cliente for o ó na sua vida, você não aguenta aquele mercado, você não aguenta esse tipo de cliente, você não quer nem ver esse assunto, você está cometendo um erro gravíssimo, né? Um dia me fizeram uma pergunta, Olívia, dinheiro ou paixão? Claro, você tem que ver demanda, senão, né, a exceção de você vai trabalhar como ONG, terceiro setor, né, não ganhar dinheiro, é uma escolha também, está tudo certo. Senão você tem que ver demanda de mercado, mas você tem que analisar essa vontade de realmente estudar. A velocidade de mudança do mercado é tão grande hoje em dia que você precisa se qualificar o tempo inteiro. A gente já sai da faculdade de direito obsoleto. Tudo que a gente está falando aqui, a gente não aprende direito, é por isso que tem tanta gente tomando na cabeça no mercado. Então, a gente precisa ir atrás de tudo isso e estudar o tempo inteiro. Então, o primeiro ponto é essa questão da paixão. Segundo lugar, demanda. Se você quer se posicionar num mercado que não tem demanda, e aí é estudar números, é pesquisa de Google, é pesquisa em associações, é pesquisa em entidades, todos esses números que podem ser trazidos, você vai atrás dessa área de mercado para você analisar se tem demanda, os tribunais, o que eles te trazem, tem cliente buscando isso, qual tipo de problema, então você vai fazendo essa análise para você entender se vale a pena você se posicionar nessa área, se tem demanda. E terceiro ponto que eu coloco para essa escolha de nicho é o conhecimento que você já tem. Naturalmente, se você já tem um conhecimento nessa área, ótimo, mas se você fala assim, Olívia, na boa, passei minha vida inteira estudando uma área que eu não suporto, eu quero muito ir para tal área porque eu tenho paixão por isso daqui, vá. Porque quando a gente gosta de determinada coisa, a chance da gente aprender aquilo ali que a gente gosta, porque a gente vai ter tesão de estudar, é muito maior. Então, isso é importante. Esses 3 pontos, e aí, claro, é uma análise muito mais aprofundada que você faz, né? Tem que ter essas estratégias, porque aí, Olivia, como é que eu vou ter certeza que eu vou acertar? Claro, a gente trabalha dentro disso daí numa análise de números de mercado. Agora, tem garantia absoluta? Não tem garantia que eu vou estar viva amanhã. Esse ano foi uma mudança gigantesca. Quem imaginava essa pancada no mercado do dia para a noite por conta da pandemia? Então, essas mudanças vão ser cada vez mais constantes. Se você errar, você não é árvore, você se reposiciona. É isso que acontece. Agora,
Agora, existem maneiras de você minimizar muito esses erros a partir do momento que você faz esse estudo de mercado e você vai aí nesses critérios, esses são os critérios que eu uso para um posicionamento mais adequado, escolha de nicho, etc. e tal. Você ainda tinha 1 minuto e meio. Parabéns! Alguém gostaria de fazer alguma réplica ou tréplica em relação a posicionamento e nicho nesse momento? Bom, por favor, Rodrigo. Eu estava esperando vocês falarem, o Juliano e o Alexandre, né? Aí, como ia matar o assunto, eu tive que levantar, porque posicionamento é muito importante, né? Eu só vou falar rapidamente uma questão que provavelmente a maioria não conhece. Qual é o maior escritório do Brasil? Adianto, não é Nelson Williams. O nome é Marco Inácio e você nunca ouviu falar desse escritório. É uma banca previdenciária no segundo pior IDH do Brasil, que é a Paraíba. Eles têm 2.700 advogados e, bom, não posso falar faturamento, mas eu garanto que é o dobro de qualquer escritório gigante que vocês conhecem em São Paulo ou qualquer outro lugar. Por quê? Porque eles têm 220 mil clientes, pessoa física, recebendo de 20% a 30% de honorário. Não há nada parecido com isso neste país. Foi meu cliente. Isso é posicionamento. Eles decidiram se posicionar em cidades pequenas com baixo IDH. Isso é um posicionamento geográfico. O nome disso é esse. Você tem Patrícia Peck, que muita gente... ela é fantástica, ela é bacana, ela fala ali para o mercado jurídico, lê do engano. Ela fala para os programadores. Ela tem conteúdo e é sensacional. Também trabalhei com ela. Ela fala para programador, via de regra, se torna dono de uma empresa, monta um algoritmo, cria uma tecnologia e ela está lá. Não se enganem com o posicionamento da Patrícia Peck. Não é direito das novas tecnologias ou direito digital. Ela trabalha para grandes companhias de tecnologia. Posicionamento, ela tomou uma decisão de nichar. Você tem Januário Advogados, que é tem 8 bancas, 8 endereços, né, no país, totalmente focado em direito militar. Isso é posicionamento, né? Agora, uma banca de pequeno médio porte, ela pode se nichar em 4, 5 segmentos. Tem um exemplo aí em São Paulo, que eu me resguardo de dizer, eles têm posicionamento, rapidamente, no setor de varejo, no setor de fintechs, na saúde e no automotivo. Então, eles trabalham esses 4 segmentos. Foi montado um pequeno grupo multidisciplinar, a trabalhista, societário, tributário, e eles vão estudando o mercado. E esse estudo de mercado vai fazendo com que essas equipes multidisciplinares vão aprendendo a falar com o cliente. Então, o mesmo escritório nicha em 3, 4 segmentos e vai tendo a chamada teoria das múltiplas marcas, ou seja, é uma marca só, mas que lança 4 estímulos. E ela foi crescendo em cima disso. Começou com 10 advogados, porque é uma das medidas na advocacia, né? Não tem como eu mudar isso, e hoje está em 32 advogados, totalmente nichados, só que 4, não em 1. Você vê como é interessantíssimo isso, né? E do faturamento deles, 80% vem desses 4 nichos e 20% vem de outras empresas que foram, né? Enfim, de diferentes nichos que foram até eles. Mas o principal foco é isso. Tá? Então, para vocês verem como é importante a estratégia de posicionamento. Muito obrigada, Rodrigo. E nesse momento, então, aproveito para fazer a pergunta da doutora Juliana. Doutora Juliana, em meio a todas essas questões de marketing que hoje permeiam o universo do marketing digital, está muito as informações que podemos divulgar. E dentre essas informações em especial, nós temos as questões de fotos, vídeos. Nesse quesito, quais fotos podem ser divulgadas em relação a escritórios, equipes, clientes, laudos, processos? Porque a verdade é que nós sabemos o que pode e o que não pode, mas novamente já falamos sobre isso, mas para falar especificamente no tocante a essas imagens, a gente acaba vendo muitas vezes coisas na internet e o jovem advogado pode ficar confuso, né? Então, o que pode e o que não pode, por favor? Então, hoje existe uma restrição muito grande em relação a isso, tanto normativa quanto dos julgamentos dos tribunais de ética.
Não pode cartão com a foto do advogado, até que ponto eu posso divulgar as instalações do meu escritório. Tem julgados contra esse tipo de publicidade, vários, inclusive. Não posso divulgar a minha lista de clientes, não posso divulgar uma causa que eu esteja patrocinando. Eu acho que a grande questão é que isso vai mudar drasticamente com as atualizações das regras aí da publicidade na advocacia. Eu vejo que o entendimento de várias pessoas no Conselho Federal, inclusive do próprio Ari, é de liberar esse tipo de publicidade. É claro, o que não se libera, o que não existe realmente a intenção de alterar é a base, a discrição, a moderação e a publicidade meramente informativa sem a captação direta de clientela. Isso eu coloco minha mão no fogo aqui, isso não vai mudar, não. Mas serão liberadas algumas formas de publicidade que hoje não são. Então, por exemplo, você poder fazer a divulgação de fotos, hoje um monte de gente já faz, sabe? Isso já tornou-se tão comum, porque como assim é proibido? Como assim existem julgados contra isso? E até mesmo, hoje a gente consegue ter acesso a vídeos de julgamentos, né, de audiências. Então, eu acredito que isso tudo vai ser liberado, desde que, obviamente, toda vez que eu envolvo alguma questão de cliente, minha lista de clientes, por exemplo, que eu também acho que vai ser liberado, isso tudo vai depender, obviamente, do consentimento do cliente, né? Se consentido, acho que isso tudo vai ser liberado, mas com respeito ao como isso vai ser divulgado, a discrição, a moderação, não fazer a captação direta e ter um caráter informativo. Essa é a minha opinião sobre o tema. Muito obrigada. Alexandre, por favor. Sabe uma coisa que eu queria ver nessa evolução do Provimento 94? Essa transposição dos materiais, né, das regras hoje para esse mundo mais digital. Eu vou dar um exemplo. Então, você falou do cartão, né, Juliana? Então, se a regra é cartão não pode ter foto do advogado, o cartão digital, por analogia, também não deveria ter a foto. Mas todo cartão digital que eu recebo de advogado tem a foto ali, né? Então, a gente precisa criar essas regras, e aí até já conversei também com a Ari sobre isso, porque essa transposição do que pode e que não pode, porque no papel não pode, mas no digital pode, né? Então, isso precisa ficar muito claro. As pessoas estão completamente perdidas. Chegam pessoas aqui falando assim, Alexandre, eu vou sofrer aqui coisa porque eu fiz isso. Calma, né? Vamos entender. As coisas estão evoluindo para melhor, mas eu acho que é uma coisa que nós, como consultores, a gente precisa também ajudar. Cada um de nós, eu tenho certeza que está em alguma comissão aí ajudando, né, essa evolução para sair um provimento melhor, mas as pessoas precisam entender que, né, as pessoas que eu digo, as pessoas que estão criando o provimento, que precisa uma modernidade. A gente não está falando que vai poder qualquer coisa, mas precisa ter uma modernidade no marketing atual. Muito obrigada, Alexandre. Juliana? Alexandre, só até para te tranquilizar, tanto o Ari ele tem dito isso nas audiências públicas, quanto nós que estamos, de alguma maneira, auxiliando. Por exemplo, eu faço parte da CGEI, que é uma comissão de empreendedorismo, inovação e gestão, que inclusive é presidida pela Lara, sócia do Rodrigo, e a gente tem um grupo dentro da CGEI que é composto pela Cláudia Bernardino, Daniel Farias, Alexandre Ateniense, Antônia Abdala e Juliana Viegas e eu. E nessa comissão, a gente fez uma proposta de novo provimento. A nossa primeira preocupação era eliminar as formas. Então, não pode ter site, pode ter perfil nas redes sociais. O que isso significa?
Porque amanhã eu não tenho mais redes sociais, amanhã eu tenho outra coisa, né? Se a gente olhar a evolução, então a gente tentou, e a reunião que a gente teve para apresentar isso para o grupo de estudo que está compilando tudo, né, para o novo provimento, a gente teve a preocupação de demonstrar isso. Olha, a gente está falando aqui sobre meios de comunicação disponíveis. A gente está falando, então, essa é uma grande preocupação, acho que de todo mundo, é não ter um novo provimento, ou eu não sei exatamente qual vai ser a nova norma, né, mas que seja um novo provimento que já saia praticamente desatualizado, porque daqui a um ano não é mais o que tem hoje, né? Então, do mesmo jeito que não tinha Instagram há poucos anos atrás, que ano passado a gente não sabia o que era TikTok, então se tiver lá, não pode ser usado o TikTok de maneira assim ou assado. Amanhã já não é mais TikTok. Então, essa é uma preocupação muito grande do Conselho Federal, sim. Alexandre, por favor. Ju, eu comentei esse ponto, eu também estou em separadamente em duas comissões também ajudando nesse sentido, né? Porque, como o Rodrigo falou, vamos cutucar a ferida aqui. Por que que eu falei isso? Porque dentro dessas comissões, né, tentando ajudar numa modernidade, existem representantes que eles barram as ideias, né? Então, a gente está querendo falar, não, no dia a dia acontece isso. No dia a dia, eles precisam, os advogados, para se promover de uma maneira sucinta, adequada, eles precisam disso. E o cara fala assim, não, mas é melhor você não mexer com isso. Não vê isso agora, vamos deixar evoluir. E vem uma pá sabe? Então, não adianta. Se é para divulgar, se é para conversar abertamente, vamos conversar. Mas eu vejo que dentro dessas tentativas que a gente está fazendo de melhorar, os próprios caras que estão ali estão barrando, né? Então, só nesse ponto aí. Rodrigo, por favor. Você quer falar primeiro? Fica à vontade. Mas, enfim, nessa questão, o que são os materiais, o que nós podemos utilizar. Eu vou dar uma dica prática para quem está nos vendo, que é um material utilizado que eu recomendo, por exemplo, em reuniões. Vou pegar aqui um nome genérico da Fiat, tá? Não estou dizendo que foi feito para a Fiat, estou só dando um exemplo, né? Você pode, por exemplo, criar um material específico apenas para aquela reunião. Eu chamo isso de técnica 3, mas você pode encontrar em Legal Designer também, tá? Então, você pega todas as áreas que você faz, por exemplo, na trabalhista, vamos dizer que você queira buscar fechar um contrato com a Fiat na trabalhista. Você pode montar, sim, um folder com o carro da Fiat, com as áreas todas de atuação, e neste material você dizer claramente ali numa linha, material desenvolvido exclusivamente para a reunião entre o escritório tal e a Fiat Automóveis. Tá? Então, quando você faz esse pré-requisito, coloca o número da OAB da sociedade, e você disse que é um material que foi usado naquela reunião, ninguém tem nada a ver com o que você está fazendo. Tá? Então, há várias maneiras, realmente, de criar materiais, de se desenvolver. Então, eu não fico nem preocupado com o que vem em relação à OAB, claro que eu estou acompanhando, tá? Mas é que o marketing é tão rico, gente, eu convido vocês a conhecer a obra do Alexandre Mota, a obra da Juliane Pacheco, né, a Luísa, a Olívia, né, as minhas obras também, claro, tem muita riqueza. Então, o marketing jurídico ele é muito rico. Então, usem esse projeto maravilhoso que foi startado agora, mas vão se aprofundando nisso, né? Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Alguém gostaria de finalizar quanto a esse assunto? Maria Olívia, por favor. Só para dizer que a velocidade de mudança está tão grande, como a questão que a Juliana trouxe, né? Eles estão tentando. É difícil você prever o que vai ser os próximos passos, né? De repente tem um TikTok, não tem mais, tem um Instagram, explodiu, e por aí vai. Então, assim, é você ter uma noção do que está acontecendo e acompanhando em cima disso. E se você tiver essa coisa, porque é uma necessidade, são coisas que o advogado ele não pode deixar de acompanhar. Eu vejo muito advogado só focando ainda. A gente está em 2020.
e o advogado focando muito na questão técnica do direito. Gente, é preciso ampliar a cabeça nesse sentido e poder acompanhar, até porque a gente só vai ter criatividade, a gente só vai ter a capacidade de montar certas estratégias, tomar certas medidas e tal, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento. Então, tá acompanhando tudo isso, essas discussões, perceber o que pode, o que não pode, é uma maneira, assim, fantástica de você se ajudar, porque esse provimento vem trazendo aí essas mudanças, mas de repente a gente não tem uma previsão de mercado, o que vai acontecer futuramente, se vem aí algum tipo de iniciativa de startup e tudo mais que sai, né, mudando tudo. Então, estejam atentos, busquem se informar sempre sobre isso para que vocês não se coloquem não só numa situação ruim, mas também como vocês possam criar soluções diferenciadas para você ser um advogado diferenciado no mercado, usando uma série de recursos que podem ser usados. Alexandre, por favor. O Ari comentou um dia, pouco tempo atrás, o seguinte, que foi aberta, né, a ouvidoria pública, então tem até um site que a pessoa pode entrar lá e colocar as informações, o que ele quer, as mudanças e tal, e me parece que 14% da advocacia no Brasil apenas foi lá e falou. Então, assim, que nem a Olivia falou, as pessoas não estão acompanhando, não estão se ajudando, né? Então, é fácil você entrar lá e colocar que gostaria de ter isso, gostaria de evoluir, assim, mas 14% é muito pouco, né? Não sei se é esse dado aqui, tá? Mas não é, mas é menos que isso, né? Eu sei que era um número super, super baixo lá que eu falei, não, as pessoas reclamam, mas ninguém está se ajudando ali, né? São 14 mil advogados. 14 mil advogados que responderam, né? Somente 14 mil. De 1.200.000, quase 14 mil não é nada, né? Exatamente. 1,4% do mercado. Confundir 14, pior ainda. Se fosse 14, ainda estava um pouquinho melhor. E foi interessante que na Fenaló eu tive um talk show com o Ari, e aí eu fiz essa pergunta para ele. E a gente abriu uma enquete perguntando, e aí, você que está assistindo agora, você respondeu sim ou não? E quase ninguém tinha respondido. E aí tinham lá comentários assim, é um absurdo ouvirem apenas 1% dos advogados e criarem um novo provimento. Ué, mas se o advogado não quer ser ouvido, o que o Conselho Federal pode fazer, além de tudo que está fazendo? Porque as audiências estão sendo feitas, tem um monte de audiência gravada e está lá aberto, desde agosto do ano passado. Então, não é momento para reclamar disso, né? A gente pode até depois discordar do que for definido, mas reclamar a falta de abertura, sinceramente, não concordo. Mas você sabe aquele meme que tem 3 filas? Filas para reclamar, fila para... A fila que não tem ninguém é a fila para ajudar. Então, é isso. Mas, diferente do meme, aqui todo mundo está ajudando e colaborando para fazermos, com certeza, um debate incrível e nem vimos a hora passar. Estamos aí caminhando para os 15 minutos finais do nosso encontro. Por conta disso, não temos mais momentos para réplicas nem tréplicas, mas gostaria de abrir a palavra uma última vez. Vamos abri-la novamente por ordem alfabética. Por conta disso, Alexandre começa. E gostaria de pedir para que todos possam falar com folga e, de repente, ninguém fale um pouquinho mais e o último colega fale menos. Vamos deixar agora 2 minutos por colega, tá bom? Vamos mudar aí a regrinha nesse minutinho final. Alexandre, 2 minutos, assim sequencialmente. Quais são, certo? Qual é, na verdade, o seu recado final? E eu acredito que isso vai ser muito engrandecedor, pois temos aqui 4 colegas da área e 4 colegas da área com nichos, né, especialidades muito particulares, mas também não vou me delongar falando do brilhantismo de vocês, porque vocês já provaram isso aqui hoje, e eu não vou pegar esses 2 minutinhos que são muito importantes. Então, Alexandre, por favor.
Então, deixar uma dica final aí para o pessoal, não vou tomar muito tempo, até para a gente deixar o resto do pessoal falar. Então, assim, só fazendo um grande resumão do que a gente falou, entendam o que você é, para quem você faz, o formato que você faz, o nicho que você está atuando. Então, tente, né, criar esse foco, porque sem foco você não faz absolutamente nada, tá? Eu sempre brinco que, imagina, eu falo que eu sou especialista em marketing jurídico. Ficaria muito menor a importância se eu falasse que é especialista em marketing jurídico, marketing hospitalar, marketing alimentício, é diferente. Então, tem esse foco, tem esse direcionamento, crie a sua imagem corporativa, tá? E isso, na minha visão, é extremamente importante. As pessoas erram muito nessa, querem prospectar, mas não querem criar uma imagem adequada que o mercado compre da maneira correta. E leiam um código de ética. O código de ética é claro, assim como o Rodrigo, eu também não sou advogado, e eu, não sendo advogado, eu entendo o código de ética. É fácil ler, é fácil seguir as regras, dá para fazer muita coisa. Hoje a gente tem, dentro de uma esfera de marketing, mais de 60 ferramentas que podem ser trabalhadas dentro do marketing ético. Por que não trabalhar? Né? A gente sempre quer o mais, mas não faz o básico. Tá? Então, fica essas últimas dicas aí. Agradeço aí a presença dos colegas, é uma honra estar aqui com vocês e um grande abraço aí para todos. Muito obrigada. Juliana, por favor. Bom, até fiz uma cola aqui para ser breve. O assunto é muito extenso, né? Então, daria para a gente ficar aqui horas. Mas, dicas só para concluir o assunto. Primeiro, fazer planejamento. Tem que se planejar, não execute antes de se planejar. E quando a gente fica falando, tem que ter estratégia, Baraná, a gente fala de planejamento estratégico, não precisa de ser um monstro de um planejamento estratégico, mas tem que fazer um planejamento estratégico. E isso vale para o escritório eu, sozinha, quanto para escritórios pequenos, médios, grandes, qualquer um tem que se planejar. Então, primeiro, antes de agir, planeje. Segundo, no seu planejamento de marketing, além do nicho, que é muito importante, você precisa de ter um plano para você se transformar e você ser reconhecido como uma autoridade em um assunto, pelo menos. É isso que faz você ser lembrado. Então, aquele negócio de ter um nome, um sobrenome, né? Isso é super relevante. E, por último, invista em networking de maneira estratégica. Pense aquilo que realmente vale a pena o seu investimento. O tempo da gente está cada vez menor. Então, pense quem são as pessoas com quem você tem que se relacionar e se relacione bem. Não adianta ter 1 milhão de pessoas na sua network, né, na sua rede, se você não faz um trabalho legal de comunicação com essas pessoas. Então, isso tudo contribui bastante para que a gente tenha um sucesso e a gente consiga clientes e a gente consiga indicações e a gente chegue no final e fala assim, olha, marketing funciona, tem que ser planejado. Juliana, muito obrigada. Maria Olívia, por favor. A minha mensagem aqui é para dizer para o advogado que existe muito espaço no mercado. Eu recomendo vocês lerem o livro que é A Estratégia do Oceano Azul, para vocês entenderem por que a gente fala dessa questão, desse posicionamento, dessa especialização, como o mercado está caminhando nesse sentido. Eu vejo muito advogado desalentado, eu vejo muito advogado não sabendo se posicionar, usar essa questão dessa fluidez do universo online com o offline de uma forma estratégica para esse posicionamento da sua advocacia e conseguir resultados que sejam realmente os resultados que ele busca para a carreira dele. Não existe milagre, não existe essas pessoas que ficam aí, né, 1 milhão em 3 dias, a história da Betina lá que surgiu, né, você tem R$1.500, 1 milhão, né, isso não existe, isso é insano, isso é 171, são pessoas aí, né, trabalhando de uma forma para enganar essas pessoas que estão aí desesperadas. Mas o mercado da advocacia tem um super caminho, assim, mares, assim, na verdade, florestas completamente verdes e nativas que podem ser
exploradas. E você pode fazer isso dentro daquilo que realmente se conecta. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente tem de oportunidade do mundo de hoje, é que é possível a gente ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta. Porque primeiro é sobre as pessoas, depois sobre a gente. E se você sabe usar todas essas estratégias que a gente conversou aqui ao longo de praticamente 2 horas, para você se posicionar no mercado, para você se conectar aí com as pessoas que você quer atingir, que você quer agregar, que você quer transformar, que você quer deixar esse legado, você consegue se diferenciar na advocacia completamente e ter os resultados esperados. Muito obrigada, Maria Olívia. Rodrigo, por favor. Bom, quero agradecer todo mundo que está presente, esse convite maravilhoso, estar com vocês aqui. Parece que foi tão rápido, né? Por mim, a gente ficava aqui até amanhã, batendo papo. Eu queria dar 2 questões e apenas 7 mercadinhos aí para vocês pensarem. Primeiro, se diferencie, tá? Já que Maria Olívia citou o livro Oceano Azul, eu vou pegar o livro que o Oceano Azul se baseou, que chama Diferenciar ou Morrer, do Jack Trout. Tá? Só a premissa do livro já explica tudo. Ou você se diferencia ou você morre. Mas ele foi o primeiro a falar disso. Né? Jack Trout, pode colocar aí. Quem conhece o Jack Trout, meio que foi uma cópia, assim, o Oceano Azul. Mas foi brilhante porque trouxe uma analogia perfeita. Né? Ou você está no Oceano Azul, ou você está no Oceano Vermelho. Não tem o verde, né? Meio que não tem esse meio termo. Bom, saia da zona de conforto. Ninguém que eu conheça na minha vida conseguiu escalar sucesso na zona de conforto. Entende? Às vezes a gente tem que engolir muito sapo para poder trabalhar com o que a gente ama. Engula sapo feliz. É isso aí. Para fechar, pense aí em energia renovável, direito logístico, direito comportamental, infortunística, mercado LGBT+, mercado de entretenimento que está se recuperando, enfim, gente, como a Olívia falou e como todos aqui falaram, tem muito mercado para a gente trabalhar. Faça a combinação entre direito e segmento. Você vai ser muito feliz fazendo isso. Muito obrigado a todos. Bom, damos por encerrado nesse momento o nosso debate. Agradecemos a participação de todos e eu passo a palavra à nossa presidente, Maria Olívia Machado, para que ela possa encerrar esse evento. Gente, muito obrigada a todos vocês de novo por terem aceitado o meu convite. Assim, foi realmente um momento único estar aqui fazendo esse debate, batendo esse papo com pessoas tão diferenciadas, já que a palavra é diferenciar, posicionadas e competentes do mercado. Muito obrigada mesmo por estarem aqui, cedendo o tempo de vocês. A gente sabe que na OAB tudo que é feito é cedendo tempo, é para ajudar as pessoas, é com o objetivo realmente de levar esse conhecimento e mostrar que existe esse espaço no mercado. A todos que estão aqui também assistindo, que vier, parabéns, né? Porque vocês estão aqui buscando esse tipo de conhecimento, né? Então, assim, a gente teve aqui 50 participantes ao todo, eu não sei exatamente quantas pessoas passaram, mas com certeza aí eu não imagino que não chegaram a 100. Então, veja, no mercado que a gente tem mais de 1.200.000 advogados hoje em dia, você tem tão pouca gente aí acessando ainda esse tipo de conteúdo que é dado de maneira gratuita, ou seja, vocês saem na frente. Então, o sucesso que a gente não tem, muitas vezes, é pelo que a gente não possui. Então, parabéns por vocês estarem aqui, por vocês estarem dedicando esse tempo para trocar, né, para aprender com a gente, para trocar essa ideia. Obrigada, então, por ordem alfabética agora, Alexandre, né, o nosso membro da comissão tão querido, muito obrigada. Juliana, uma honra estar aqui nesse evento com você, obrigada por tudo. Luísa, minha VP, vamos junto nessa caminhada, aliás, todos vocês, né? Vamos juntos nessa caminhada. E, Rodrigo, muito obrigada também, foi uma grande alegria trocar ideia com você, obrigada por ter aceitado o convite. Ao pessoal aqui da OAB São Paulo também, que ajuda a gente, que está aqui disponível o tempo inteiro, acompanhando, para se acontecer alguma coisa, darem esse suporte, providenciar, porque eles providenciam aí tudo isso de acontecer também, o meu muito, muito, muito obrigado a vocês. Então, gente, encerrando os nossos trabalhos, um beijo a todos e nos vemos em breve.